Queridos e amados irmãos e irmãs, a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A igreja nos propõe para reflexão o texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos 14 e 15, que diz: Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes quando o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Meus irmãos, para entendermos determinadas nuances da nossa prática religiosa, das tradições judaico-cristãs, precisamos compreender um pouco desta intrincada relação. Por exemplo, a lei mosaica, com suas múltiplas exigências, era um peso para os pobres e excluídos da sociedade judaica. Os fariseus, os escribas, os saduceus ensinavam ao povo em suas sinagogas que, como numa pirâmide, no alto estava Deus, logo abaixo estava o sumo sacerdote como representante de Deus, e abaixo do sumo sacerdote, para a execução da vontade de Deus, a lei. E a lei que os sumos sacerdotes aplicavam era uma lei que sentenciava os mais humildes, os mais pobres, pois os acusava de pecados e para os quais eles teriam que purificar-se mediante sacrifícios, muitas vezes onerosos, com os quais eles não podiam arcar por não terem o dinheiro necessário para os custos dos sacrifícios que o templo exigia, e aí eles ficavam impuros e, consequentemente, eram considerados excluídos. Ora, e aí ficavam à margem da sociedade. Jesus, desde o início, desde seu nascimento, optou por ficar ao lado dos pobres. E nesta ficar ao lado dos pobres, ele também ficou na posição de libertá-los. E foi assim que as curas, as expulsões dos espíritos malignos, as purificações dos leprosos, todos estes as doenças de um modo geral, que excluíam da sociedade o fluxo de sangue daquela mulher e a prostituta que foi perdoada, a pecadora, todos os gestos de Jesus reinseria estas pessoas na sociedade, tirava deles a impureza. E, consequentemente, por isso, eles acompanhavam Jesus. Ele era seguido por estas pessoas que tinham encontrado nele a esperança de uma nova vida. Então, essa esperança de nova vida fazia com que ele fosse criticado por estas castas, a casta sacerdotal, a dos fariseus, a dos saduceus, dos escribas, dos herodianos, que eram grupos sociais de proeminência na sociedade judaica e que não dava oportunidade aos pobres e aos necessitados pelo peso com que cobravam pela remissão dos pecados. Estas pessoas sofriam a exclusão de não poder se dirigir a Deus, pois eram impedidos de participar dos atos sacrificiais no templo e, consequentemente, por isso, viviam na exclusão, no ostracismo, tanto social quanto religioso. Nesse tempo da Quaresma, a Igreja nos propõe que nós nos dispamos das nossas amarras pecaminosas, as concupiscências da carne, para sermos reabilitados pela misericórdia de Deus, mediante o perdão e a reconciliação.
A quaresma é este tempo de purificação, um tempo que nos é dado para que nós reconsideremos nossa vida. Veja que oportunidade extraordinária de reconciliação, de rever a nossa caminhada, de refazer nossa expectativa de vida, renovar a nossa esperança, buscar efetivamente um novo caminho, um caminho distinto daquele seguido até então, onde as práticas humanas nos afastaram de Deus. Sendo o homem criado à imagem e semelhança de Deus, que soprou o sopro da vida sobre as suas narinas no momento da criação e deu ao homem um paraíso que ele perdeu mediante o pecado, que gerou a morte. Cada vez que Deus nos dá uma nova oportunidade, Ele nos atrai para si. Mas sendo Ele a sublimidade, é preciso que nós nos purifiquemos de todas estas nossas ignomínias humanas para que possamos ascender à graça de Deus. Neste tempo da quaresma, meus irmãos, nós temos a penitência, nós temos a oração, nós temos o jejum e nós temos a esmola. Estas práticas, fora os exercícios espirituais próprios da quaresma, elas nos revigoram, nos fortalecem. E nossa fé fortalecida aumenta em nós a esperança e nos encaminha para a prática da caridade. A caridade que consolida a fé, pois a fé sem as obras da caridade é morta, já dizia o apóstolo São Tiago. Como nós não temos a generosidade como prática de vida, é um exercício de superação estendermos a mão ao outro. Estendermos a mão ao outro no sentido de nos solidarizarmos com o seu sofrimento, como fazia Jesus, emprestando a ele uma nova perspectiva de vida. Muitas vezes uma palavra, um gesto, é suficiente para dar ao outro esperança. Quando nos dirigimos ao outro com carinho, quando perdoamos, quando compartilhamos um pouco de pão, quando dividimos um pouco daquilo que sobra, muitas vezes sobra em nossa vida, ou do que é essencial para nós, e distribuímos ajudando o irmão, nossa caminhada se torna mais iluminada, pois a caridade é luminosa. A caridade faz com que de nós irradie a luz natural do Espírito. Sim, porque o Espírito é luz. Ele se vê envolvido nas trevas do pecado quando optamos pelo pecado. Mas quando desamarramos nossa vida das concupiscências, dos desejos, das coisas da carne e transcendemos, nós somos luz. Muitas vezes a nossa presença em lugares manifesta isso. As pessoas se alegram com a nossa presença, se sentem bem na nossa companhia. Nossa palavra conforta, nossa palavra fortalece, encoraja, agrada. É quando falamos pelo Espírito. É quando o Espírito age em nós. Assim sendo, meus irmãos e irmãs, esse tempo da quaresma é um tempo próprio para o exercício da espiritualidade, pois é quando nós paramos para refletir, para pedir perdão e para perdoar. Fazendo estas três coisas, nos colocando em oração diante de Deus, dialogando com o Pai, pois a nossa relação
é a relação pessoal. Nós somos chamados para essa relação. Quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a dizer: Pai nosso, que estás no céu, seja santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. E aí a gente diz assim na terra como é feita no céu. Aceitando a vontade de Deus em minha vida, eu posso dizer: dá-me o pão de cada dia e perdoa as minhas falhas graves, assim como eu também perdoo aquele que me ofendeu, aquele que me agrediu, aquele que me feriu. Pois é perdoando que seremos perdoados. E como diz a oração, é morrendo que nascemos para a vida eterna. Meus irmãos, aproveitemos este tempo da Quaresma. Façamos nossa reconciliação com Deus. Não deixemos escapar esta oportunidade. Acolhamos a palavra que nos é dirigida. É o tempo da alegria. O esposo está entre nós, que somos os convivas deste banquete. Deixemos, pois, que esta alegria nos encaminhe para a ressurreição com Cristo. Homens novos, renascidos da água e do Espírito Santo para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe a todos nesta manhã, neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha piedade.